igreja no paz do Senhor. É um prazer estar aqui e uma responsabilidade muito grande de trazer a palavra do Senhor. Mas eu creio que Deus tem algo para falar conosco, porque antes mesmo de existirmos, Ele já sabia os pensamentos que tinha sobre nós. Quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 9. Serei breve com as palavras, as horas já se avançam e eu creio que Deus ele tem algo para fazer em nossas vidas. Eu quero me ater desse texto para trazer, para embrasar o que o Senhor quer fazer em nosso meio. A igreja achou? Diga amém? Amém. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, vai ser um pouco diferente, mas diz assim: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Amém, irmãos? A igreja pode sentar dando glória. Continue em espírito de adoração. Irmãos, eu tenho andado meditando no que trazer hoje culto da juventude, culto aos irmãos jovens. A gente sabe que hoje em dia, dentro do ministério, dentro da igreja, a força da igreja, o vigor da igreja está na juventude. A escritura vai dizer que há vigor na juventude. E eu andei meditando para algo para trazer, algo para nutrir hoje essa juventude que está sendo levantada. A gente vem seguindo uma linha apostólica que é uma linha completamente diferente do que a gente está acostumado a viver. E isso também requer de nós um comportamento diferente, uma atitude diferente, um ponto de vista diferente, jovens forjados diferentes. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estava lá na Babilônia, que todos se prostraram diante da estátua, mas existiam os três que estavam lá de pé e não se renderam, pois eles tinham convicção do Deus que servia. E hoje Deus ele quer levantar em nosso meio jovens preparados, forjados, lapidados e provados no fogo. Vocês estão olhando para mim com uma cara apática, mas eu tenho uma notícia para dar para vocês, que Deus hoje ele vai fazer algo em nosso meio. Não sei o que, não sei como, mas eu sei que Ele vai fazer. E você não chegou aqui em vão. Sei que o Espírito Santo lhe conduziu até aqui. No livro de Filipenses, capítulo 9, vai dizer que Deus deu a Jesus o nome sobre todos os nomes. Mas para a gente entender o que isso significa, eu quero que os irmãos me acompanhem o raciocínio. A gente vai lá para Gênesis, aonde Deus ele cria todo o universo através da sua palavra. E no sexto dia Deus olha tudo feito e ele diz que viu bondade em tudo que ele fez. E ele resolve então fazer a coroa da sua obra, que era o homem. E o homem ele tinha uma função. Qual era a função, juventude, do homem? Dominar sobre todas as coisas. Então Deus criou tudo, Deus criou. Após determinada criação, Deus chama, cria o homem, coloca o homem diante de tudo aquilo que ele criou e diz: Adão, a partir deste instante eu te dei uma missão, que é dominar sobre todas as coisas. O que tu chamares, o nome que tu der a cada objeto, a cada animal, a cada ser, a cada planta, a cada ave, assim será perpetuado até o fim da vida. O homem naquele instante ele era como Deus, abaixo do céu
só existia Adão que dominava sobre todas as coisas. E o que é que eu quero trazer para você com essa palavra, com essa reflexão? Eu quero te dizer o seguinte: tudo que Adão colocou o nome, ele predestinou um destino para aquela coisa, para aquele objeto. Quando Adão colocou o nome de azeite, o azeite ele tem uma função que foi determinada lá quando Adão no jardim disse: ei, isso aqui tem cara de azeite, então vai ser azeite. Vai ser usado para que azeite? Azeite vai ser usado para ungir. Adão, e esse aqui é sal. Eu dei o nome disso aqui de sal, Senhor. É sal por que sal? Porque ele salga. Então a missão do sal, qual é a missão do sal, Adão? Salgar. E o que é que acontece com o sal que não salga? Eu acho que estou começando a entender agora que eu quero trazer para você. Todo o destino da humanidade foi decidido na mão de um homem, Adão, que até então ele era a imagem e semelhança de Cristo, não tinha pecado. Ele era como se fosse Deus aqui na terra, só que sem a deidade de Deus, mas ele era como Deus. E tudo que ele determinava foi acontecendo. E a gente vai passando o tempo, a gente vai entender que chega determinado momento da história que Deus faz Adão adormecer e ele cria uma mulher para ser ajudadora idônea. E Adão dá o nome a ela também. Essa aqui é Eva, e ela vai se chamar varoa, porque do varão foi retirado. Entenda, quando a gente chega nesse ponto, a gente entende que varoa foi retirada do varão. Logo a varoa é submissa ao varão. O destino da mulher foi estabelecido naquele momento, quando Adão deu o nome dela de mulher. E a gente vê hoje tanto problema na sociedade de famílias sendo destruídas. Por quê? Porque hoje em dia a mulher não quer ser mais mulher. Hoje em dia tem homem que não quer ser mais homem. E aí onde você entende o caos que a sociedade está hoje em dia, porque as pessoas não estão lutando contra uma ideologia, contra um gosto, mas sim contra a natureza divina que foi estabelecida lá no jardim. E Adão dá o nome a Eva, ela começa ali certo dia a andar pelo jardim, a gente já sabe dessa história, e se encontra com a serpente faz com que Eva coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daquele instante que Eva comeu o fruto e deu a Adão, escamas dos olhos deles caíram e eles perceberam que estavam nus. A partir daquele instante, a deidade que Deus tinha dado a Adão, tudo que tu disseste que vai acontecer será determinado, ele perde. Porque ali, naquele instante, o pecado entra na vida da humanidade e o homem morre. Como assim morre? Não, o homem morre. Se Adão continuou vivo, teve filhos, morreu espiritualmente. O poder que foi concedido a Adão na criação dele, ele perdeu por conta do pecado. A partir daquele instante começa uma briga de Deus para com o homem. Qual briga foi essa, irmão Renan? Você pode me perguntar. Simples. Deus indo em busca da humanidade, querendo que a humanidade voltasse novamente lá para o jardim, aonde ele se descia todo fim de tarde, na brisa da tarde, e conversava com o homem face a face. No instante que Adão pecou, começa um projeto de Deus para resgatar a humanidade. Deus começa a trabalhar para eu e você estar aqui dentro, adorando a Ele, levantando a mão e reconhecendo que Ele é Deus desde a criação. Não foi no teu nascimento, não foi no nascimento do teu pai, mas foi desde a criação de Adão. Deus, Ele já tinha estabelecido esses planos. E a gente vai ver na história, depois que isso acontece, Deus dando um castigo para a mulher, para o homem e consequentemente também para a serpente. Para a serpente ele diz que vai rastejar e vai comer do pó da terra. E a descendência da serpente será intrigante com a descendência da mulher. E nascerá um da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Quem está me entendendo? Nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Você acha que a serpente não ouviu isso? Você acha que a serpente não temeu isso? Ela sabia que o fim dela já estava escrito. A partir do momento que Adão o nomeou, a partir do momento que ela trapaceou Adão e fez Adão pecar, ela já sabia que o destino dela estava sendo escrito no livro da vida.
até a fundação dos séculos, vai ser subjugado pelo homem até o fim da tua vida. Quando chegar no julgamento, será lançado no lago de fogo. O diabo, ele sabe o destino dele, e ele conhece você, mas sabe por que ele tanto nos tenta, tanto nos prova para que a gente venha cair? É simples, porque ele sabe que não pode mudar o destino dele, mas todo dia ele acorda com vigor para querer mudar o seu. Eva assinou a sentença de morte dela no momento que ela deu ouvido à serpente. Sabe o que é mais interessante nesse momento? É que Adão conhecia Eva. Adão conhecia a serpente, porque se Adão deu o nome para a serpente, ele conhecia a serpente. E Adão também conhecia Deus, porque Deus descia toda a tarde para conversar com Adão. Mas quando Eva chegou com a fruta que ofereceu a Adão, e ele sabia que era da serpente, ele escolheu ouvir a serpente, não a Deus. E aí, sabe o que é que eu entendo com isso? Que a nossa vida é feita de escolhas e decisões. Hoje escolhemos estar aqui, prostrados, reconhecendo que Deus é Deus sobre todas as coisas, que é Ele que domina sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. Ele domina sobre tudo, e todo o poder está na palma das suas mãos, porque Ele é grande. E dali, Deus começa o projeto dele para resgatar a humanidade para o seu reino novamente. E ele começa a levantar pessoas guiadas, cheias do Espírito Santo, para resgatar e trazer a humanidade de novo para o jardim, de novo para o seu reino. E sabe o que é interessante? Que os judeus, ele tem um costume. Os judeus, eles só dão o nome da criança depois que a criança nasce. Por que, irmão, isso acontece? Simples. Porque quando a criança nasce, o nome que ela carrega é a missão que ela tem. Lembra que Adão, todo nome que Adão dava, predestinava o destino daquela pessoa, daquele ser, daquele objeto? Os judeus levam isso ao pé da letra. Ah, irmão Renan, me deu um exemplo. Vou dar um exemplo para você. Lembra de Jacó? Ele nasceu agarrado no tornozelo do irmão dele. E o que é que Jacó significa? O trapaceiro, o usurpador. O nome de Jacó carregava consigo uma maldição na vida dele. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo? É que quando Deus marca encontro com Jacó, eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu estou lhe dizendo agora. Quando Deus marca encontro com Jacó, Jacó já tinha fugido de Esaú, Jacó já tinha família, Jacó já tinha guerreado, Jacó já tinha servos, Jacó já tinha riqueza, Jacó já tinha para os olhos da sociedade tudo. Mas um dia, quando ele estava passando pelo vale, Deus resolve marcar encontro com Jacó. Sabe por quê? Vocês sabem por que Deus resolve marcar encontro com Jacó? Porque Jacó tinha tudo, só não tinha uma coisa dentro dele. Só não carregava a presença do Espírito Santo. Jacó só não carregava a identidade de Cristo. Mas Jacó não carregava, mas ele desejava, ele almejava, ele disse: ei, anjo, tu veio, desceu aqui, eu posso ser trapaceiro, eu posso ser arrogante, eu posso carregar até uma maldição na minha vida, mas tu só vai subir depois que você me der a minha bênção. Aleluia! Vocês entenderam o que Jacó fez? Jacó, ele buscou a mudança do destino dele, e ele sabia que a mudança da vida dele só estava em Cristo. E Jacó guerreou com unhas e dentes, a ponto de sair manco de uma briga, mas ele não perdeu a bênção. A partir daquele instante, a vida de Jacó muda. Não é mais Jacó, agora é Israel. É o valente de Deus, é quem brigou com Deus, é quem guerreou. Para você ter dimensão do que Jacó fez até hoje, Israel é a maior potência bélica do mundo. Você tem noção do que é isso? Por uma atitude de alguém que reconheceu Deus, que Deus tinha algo na vida dele.
A vida de Jacó mudou. A partir daquele momento a história da humanidade também mudou. E Deus continua ali o seu projeto, levantando pessoas, levantando juízes, levantando profetas, levantando sacerdotes, pessoas com unção para resgatar. Porém todos eles tinham uma falha. Todos eles ainda tinham a essência adâmica dentro de si. Todos eles ainda pecaram. Todos eles ainda esqueciam que Deus era Deus em dado momento da sua vida. E a obra de Deus nunca se consumou por completo. E certo dia eu imagino com a minha mente Deus assentado no seu trono e pensando: e agora? Quem é que eu vou levantar? A quem eu vou chamar? Quem vai ser o responsável para descer lá e resolver de uma vez por toda essa situação? Porque por mais que o homem ele me busque, mas sempre dentro dele ainda há uma essência corrompida que os faz buscar as coisas da terra. Mas para querer andar comigo precisa abrir mão de si. Quem eu vou mandar? Quem será o responsável por suportar todo o peso e a iniquidade da humanidade? Quem será capaz de suportar nas suas costas todas as chicoteadas? Quem será capaz de suportar todas as tribulações desse mundo que o mundo oferece? Quem será o Salvador da humanidade? Quem será? E eu imagino Jesus naquele instante, olhando para Deus, e ele comentando assim: olha Deus, Adão dava nome a tudo, né? E tudo que Adão deu nome predestinou o destino, não é isso? É. Mas tu lembras que antes de tu criar Adão, tudo que tu criava era pela palavra? Vocês não entenderam? Tudo que Deus criava era pela palavra. Haja luz, a luz se fez. Haja terra, a terra se fez. Agora que todos os pastos sejam criados, todas as ervas, todos os animais do céu, do mar sejam criados, o verbo fazia tudo que Deus mandava. Você vai começar a entender agora. O verbo fazia tudo que Deus mandava. Quando Jesus se põe diante de Deus, Jesus está dizendo: ei, o destino dele pode estar escrito pelo que Adão falou, mas a criação de tudo e de todos foi através de mim. Glória a Deus. Foi naquele instante que o verbo se fez carne e caminhou entre nós. Só havia um responsável capaz de fazer isso. Nesse instante, Deus muda a estratégia dele. A todo instante da história, Deus ele estava indo à busca do homem, estava levantando pessoas para trazer o homem para a sua casa. Mas nesse instante que o verbo se faz carne, Jesus ele começa certo dia a ministrar e perguntam a ele: ei mestre, quem é o Senhor? E o que é que Jesus responde? Eu sou o caminho, a verdade. Aleluia! Glória! Ele está aqui. O caminho está aqui. Você não entendeu? O caminho, ele está aqui. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão. Agora Deus muda o jogo com Satanás. Eu estava indo até a humanidade, mas agora a humanidade, eu não preciso ir até a humanidade. Quem tiver desejo dentro do seu coração, ele está aqui o caminho, está aqui a verdade, está aqui a vida. Aí tu tem liberdade para entrar no templo, no Santo dos Santos, se prostrar e adorar. Aleluia! Deus ele não precisa da tua adoração. Tem gente que quer ser crente fazendo birra. Ah, se o pastor falar uma palavra rosada para mim, eu vou deixar de ir para a igreja. Ah, dirigente da mocidade cobrando demais, eu vou deixar de fazer a obra. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele é Deus, se você adora ele ou não. É porque é bom pregar que Deus é amor, é de fato, e ele é amor em sua eternidade. A perfeição do amor está em Deus, mas Deus também ele é justiça. E às vezes a gente esquece disso.
Às vezes a gente esquece que Deus também é justiça. E o que é justiça, Renan? Veja, já foi dado o testemunho. Se você dizima, você é fiel, você tem crédito diante de Deus. Aleluia! Ele é justo. Ah, irmão Renan, mas eu jejuo, eu oro, eu peço, eu estou na igreja todo dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você conhece, se você já estudou, se você já ouviu falar, mas tem um povo também que ora, que jejua, que está todo instante se prostrando, adorando. Tem um, sabe quem é? O satanista, os catubozeiros, quem é envolvido na magia negra. Todos eles jejuam, todos eles se privam do prazer da carne, todos eles se prostram, todos eles se deixam ser escravizados pelo demônio. Não ganha nada em troca, ao contrário, se torna cavalo. Sabe o que é cavalo? É alguém que você está lá, ele chega e monta em você, e você não tem vontade, não tem gosto, não tem medo, você faz o que ele quer. E você tem a liberdade de chegar aqui por conta do caminho de alguém que se sacrificou na cruz, e a única coisa que você tem é se prostrar e reconhecer que é Ele. Aleluia! Deus, Ele quer fazer, mas Ele fica à procura. Deus, Ele não vai mais em busca, Ele agora procura. Procura quem, irmão Renan? Os verdadeiros adoradores. Sabe quem é o verdadeiro adorador? É aquele que se rende. Deus, eu não quero ir hoje para a igreja, mas eu vou porque tu tem uma obra e através de mim eu sou teu instrumento, eu dou lá. Deus, eu posso até estar magoado com alguma coisa que alguém me disse, mas ainda assim eu abro mão da minha mágoa e vou estar lá porque eu reconheço que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só em Ti eu tenho alegria, só em Ti eu encontro alívio, só em Ti eu tenho regozijo para a minha alma. Jesus, Ele se desce, Ele tira, Ele abre mão da sua glória, e Ele desce agora como um cordeiro. Isso é uma analogia. Sabe por que o cordeiro? É aquele que aceita tudo e não fala nada. Se você for pegar o bode, um porco, um animal, você vai ver, pegou o porco, ele já sai gritando, pegou o bode, sai também gritando. Mas se você pegar o cordeiro, para onde você levar ele, ele vai e não diz nada. Não faz nada senão o dono. Jesus, ele desce a terra agora como um cordeiro. Ei, Isaías não deu jeito, Elias não deu jeito, Noé não deu jeito, ninguém deu jeito, mas eu vou chegar agora, e quando eu chegar, algo diferente tem que acontecer. Porque ninguém foi capaz de abrir o caminho até os céus, mas eu vou descer e vou rasgar o véu de cima a baixo. Sabe por que o véu rasgou de cima a baixo? Simbolizando a descida de Deus, de Jesus dos céus até a terra. Ele abriu o caminho, já que da terra não tinha ninguém macho suficiente para abrir caminho da terra para o céu. Ele disse: agora eu vou fazer o contrário, eu vou abrir do céu para a terra. E Jesus, ele começa a ministrar, e seu ministério é muito marcado através de libertações, milagres, prodígios, maravilhas e curas. Mas não acaba por aí. Certo dia, Jesus ele estava falando com um de seus discípulos, e esse discípulo era o nome de Nicodemos. A palavra vai dizer que certo dia Nicodemos chega diante de Jesus, e Jesus diz: ei, Nicodemos, eu tenho uma solução para a tua vida. Imagino eu na minha mente. E Nicodemos ali, ele recebe uma revelação da parte de Jesus. Que Jesus disse para Nicodemos que o viu debaixo da figueira. A palavra vai dizer que não tem detalhes sobre isso, mas Jesus, pela revelação divina do Espírito Santo, teve uma revelação sobre Nicodemos para convencer Nicodemos de que ele era o Messias. Ele disse que eu te vi debaixo da figueira, Nicodemos. E nesse texto, Jesus também continua
continua falando a ele, assim como a serpente que foi levantada no madeiro, lá no deserto, por Moisés, o Filho do Homem também terá que ser crucificado. Eu precisarei morrer para que vocês vivam e tenham vida com abundância. Aleluia. Jesus é crucificado. E Jesus ele andou ali 3 anos, por volta de 3 anos, com 12 discípulos, preparando esses discípulos. Depois que Jesus é assunto ao céu, o Espírito de Jesus ele passa a pairar um tempo aqui na terra com os discípulos. E ele começa a instruir, dar instruções na ausência dele, como iria se proceder. E lá em Atos 2 a palavra vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que isso? Simples, porque Jesus ele tinha dado uma ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Aleluia. A partir desse instante, todos os discípulos passaram a ter um encontro particular com Deus. Glória. Todos eles passaram a ter a vida mudada. Todos eles tiveram a sua essência transformada, porque agora tinha dentro dele uma semente divina, direto do trono de Deus. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai preparar morada, mas eu não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar o Consolador. Aleluia. Sabe outra coisa interessante também que Jesus falava no seu ministério? Quando os discípulos se maravilhavam com tudo aquilo que acontecia, com milagres, com prodígios e maravilhas, Jesus olhava para eles e dizia: ei, não se impressionem, porque vocês farão obras maiores. Glória. E quando que isso iria começar? A partir do momento que o Espírito Santo descesse. Aí eu preparei para a gente já findar essa mensagem. E eu quero fazer com os irmãos um momento de ministração. E foi aqui onde Deus me guiou. Foi aqui onde Deus me preparou para trazer essa palavra. Lá em Marcos, o capítulo 16, o verso 17 e 18, que vai dizer assim: ó, aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome, e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem veneno, não sofrerão mal algum. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Vocês não entenderam? O verbo ele se fez carne. E pelo verbo se fazer carne, lá em Filipenses vai dizer que por conta do sacrifício de Jesus, foi dado a ele o nome, a autoridade do nome sobre todos os nomes. Aí agora aqui em Marcos, ele vai dizer que aqueles que crêem será recebido, revestido de poder. Para que poder? Para expulsar demônios, para curar doentes, para quebrar maldições, para libertar os cativos. Ah, mas não acaba por aí não. Pode beber o veneno da serpente, mas ainda assim não vai lhe fazer mal. Mas tudo isso através de quê? Glória a Deus. Do nome sobre todos os nomes. Porque é dele que tem todo o poder. Mas não termina aí. Jesus, lá em Lucas, também vai dizer que ele chamou os 12 discípulos e lhe deu poder e autoridade. Lucas capítulo 1, verso 1. Jesus chamou os discípulos e lhe deu autoridade para expulsar todos os demônios e curar os doentes. Então Jesus os enviou. Jesus os enviou. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus ele deu poder a todos os 12 discípulos, mas não foi para os discípulos se vangloriar, achar que era melhor, achar que podia, que
fazia o que acontecia. Não. Jesus nos deu esse poder para os enviar, para levar as boas novas. Eu acho que vocês estão entendendo. Jesus ele está convidando vocês a receber poder para levar as boas novas. Se você expulsa demônio, não é para a sua glória, é para a glória dele, porque o diabo perdeu mais um. Se você cura o doente, não é para a sua glória, é para a glória dele, porque teve alguma enfermidade que correu, que foi embora. É para o reino se estabelecer. E ele tem tanta convicção do evangelho que ele prega, que ele ainda diz o seguinte em Lucas: vai, e aonde você chegar, na cidade que você chegar, encontra uma casa para repouso e fique lá até o último dia. Não vá para nenhum outro lugar. Mas Jesus, o que vai acontecer quando a gente começar a fazer, a ministrar no povo e o povo começar a se escandalizar? O que é que vai acontecer quando chegarem e dizerem: essa igreja ela não é tão séria porque a igreja do Caicai? Os irmãos ali só querem saber do manto, do remanto, que pula e bota a mão e gente cai. Isso não é Deus, é demônio. Sabe o que foi que Deus nos instruiu? Jesus nos instruiu a fazer com isso? Quando chegar em algum lugar que alguém não receber tua palavra, simples, tu dá as costas, bate a poeira dos teus pés, porque nem a poeira eles merecem ter da tua presença. E vai continuar a tua jornada. Sabe o que Jesus queria dizer sobre isso? O poder está no meu nome, não importa o que vão dizer, não importa se vão aceitar, não importa se vão querer você do seu lado. Deixa eu te dizer uma coisa: o meu nome prevalece sobre a tua vida. Não tem amargura que fique de pé, não tem tristeza que prevaleça, porque quando ele chegar, até a tristeza salva de alegria. Aleluia! E nesse instante eu quero encerrar a palavra aqui, e eu quero fazer uma ministração na vida de vocês. Deus ele está à procura dos verdadeiros adoradores. E eu quero convidar aqui à frente quem está disposto a levar o poder de Cristo dentro de si, para fazer a obra das boas novas, para estabelecer o reino. Eu quero convidar aqui aqueles que estão dispostos a receber do Espírito Santo a autoridade que Jesus nos deixou como promessa, de colocar a mão nos enfermos e o enfermo levantar, de colocar a mão em quem tiver possesso por demônios, os demônios ter que bater em retirada. Eu quero convidar, são os corajosos que estiverem dispostos a levar a cruz de Cristo, não só sofrer, mas carregar dentro de si algo diferente. Aleluia! Algo capaz de quebrar cadeias. E não é cadeias de aço, não é cadeias de ferro, não é cadeias de concreto, mas cadeias espirituais. Eu quero convidar aqui pessoas que estão dispostas a carregar